Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Cledemilson e hoje nós vamos começar a estudar a fisiologia da reprodução. Vamos iniciar nosso estudo pelo sistema reprodutor masculino. No homem, a maturidade sexual ela ocorre com o início das primeiras ejaculações. Nesse período de puberdade, é muito comum, durante o sono, o homem ter ejaculações involuntárias, chamadas de poluções noturnas. Outros comportamentos comuns que ocorrem nesse período são as ereções, mesmo sem haver nenhum estímulo sexual. Também acontece nesse período o início da atração sexual, então o homem começa a desenvolver atração sexual, neste período, interesse sexual. E também acontece nesse período a consolidação da identidade de gênero e também da orientação sexual. Então é nesse período que o homem ele vai consolidar a sua identidade de gênero, ele vai se reconhecer o seu corpo como sendo de homem e também vai consolidar sua orientação sexual. Se ele em geral, nós temos várias orientações sexuais, as mais comuns citadas sempre são a homossexualidade, a heterossexualidade e a bissexualidade. Vale destacar que existem outras orientações sexuais além destas. Vamos começar o estudo da fisiologia da reprodução falando um pouco sobre o sêmen. O sêmen é o produto do sistema reprodutor masculino. Ele é um líquido viscoso. Dá para comparar com o catarro, com o muco nasal. Ele é bem parecido. Tanto o sêmen como o muco nasal, catarro, são feitos por proteínas e outras substâncias. Então eles têm essa aparência viscosa. O sêmen é composto por substâncias que vão preservar o espermatozoide vivo e também vai facilitar na fertilização. A vagina é um ambiente ácido e uma das funções do sêmen é neutralizar essa acidez. Antigamente, eu lembro, estudando a reprodução humana, eu lia lá nos livros que o sêmen forma na vagina um tampão. Olha a expressão lá escrita no livro didático. O sêmen dentro da vagina funciona como um tampão. Aí eu pensava que era como uma tampa, que lacrava, bloqueava alguma coisa, porque tampão vem muito parecido com tampa. Mas solução tampão não tem nada a ver com tampa. Solução tampão é uma solução que tem a capacidade de neutralizar o pH. Se o pH está ácido, a solução tampão neutraliza. E se o pH estiver básico, a solução tampão também neutraliza. Então o sêmen tem essa propriedade de solução tampão. Isto é, ele vai neutralizar a acidez da vagina. A vagina ela é ácida para evitar infecções na mulher. Então, como a vagina é um espaço aberto para o ambiente, ela secreta substâncias ácidas para evitar que bactérias, fungos ou protozoários consigam se multiplicar neste ambiente. O sêmen ele é basicamente produzido pelas glândulas seminais. Vocês lembram quais são as glândulas seminais? Próstata, glândula seminal e bulbo eretral. Então essas são as três glândulas que vão produzir o sêmen. São a próstata, a glândula seminal e as glândulas bulboretrais. O espermatozoide ele é a célula reprodutiva humana masculina. Em relação ao sêmen, o volume do espermatozoide compreende 5%. Então, de todo o sêmen, 5% dele é apenas espermatozoides. O espermatozoide ele é uma célula haploide. Isso quer dizer o quê?
que ele possui apenas uma cópia do genoma masculino. Durante a fecundação, o espermatozoide ele vai se juntar, vai se fusionar com o óvulo, que é a célula reprodutora feminina, formando uma célula chamada zigoto. O zigoto é uma célula diploide, isto é, tem duas cópias do genoma, uma cópia feminina e outra cópia masculina. Como acontece a produção dos espermatozoides? Espermatogênese é o nome que se dá à produção dos gametas masculinos. A produção desses gametas acontece no interior de túbulos muito finos, chamados túbulos seminíferos. No interior desses túbulos existe uma camada de células chamadas de espermatogônias que se multiplicam por mitose, originando os espermatócitos. O número de espermatogônias nunca se reduz, pois elas estão sempre se multiplicando por mitose, já que os espermatócitos sofrerão diferenciação para formar os espermatozoides. Aqui nesse desenho nós vemos um esquema mostrando tanto o testículo, então aqui nós vemos o testículo, toda essa estrutura que é o testículo. Aqui em cima vemos o epidídimo e o canal deferente, por onde os espermatozoides migrarão até o ducto ejaculatório. Se você observar bem, nós temos aqui essa região aqui, chamada rede testicular, onde os túbulos seminíferos se juntam, e cada parte desse, você pode visualizar o túbulo seminífero. Então, isso aqui é o túbulo seminífero, onde vai acontecer a produção dos espermatozoides. Se você fizer um corte transversal, você vai poder visualizar o interior do tubo. Então, essa camada aqui de células mais próximas da parede do túbulo seminífero são as espermatogônias. As espermatogônias elas estão constantemente se multiplicando, formando espermatócitos primários. Os espermatócitos primários se diferenciam, gerando os espermatozoides, que vão se diferenciar aqui na luz do túbulo. O que nós temos que destacar sobre o testículo é que a função dele não é apenas produzir espermatozoides. Também acontece a produção de testosterona pelas células de Leydig. Então a testosterona é muito importante para o corpo do homem e ela é produzida por essas células aqui, que estão entre um túbulo seminífero e outro. Então aqui você tem um túbulo seminífero, aqui você tem outro, aqui você tem um túbulo seminífero, estou sublinhando novamente, e aqui você tem outro. Então, e aqui você tem outro. Então esse espaço aqui, você vai encontrar as células de Leydig que vão produzir testosterona. Ampliando essa parte aqui, nós vamos ter podemos visualizar melhor as espermatogônias, que está aqui, espermatócito primário, que vão sofrer meiose, dando origem a duas células com metade do número de cromossomo, que vão sofrer meiose novamente, dando origem a 4 espermatozoides. Então, cada espermatócito primário vai dar origem a 4 espermatozoides. Um espermatócito, 4 espermatozoides. Outra célula importante que nós temos que identificar são as células de Sertoli. Essas células aqui elas são importantes para proteger as espermatogônias. Uma das funções dessa célula é proteger as espermatogônias. Então aqui você vê o tema destacado, espermatogônias, espermatócito primário, aí temos aqui os espermatócitos secundários, e aqui as espermátides. O que é uma espermátide? A espermátide é um espermatozoide que ainda não sofreu a diferenciação. Então, depois que termina todo o processo de meiose, dá origem a espermátides, que são
espermatozoides que ainda não sofreram diferenciação, como você pode ver aqui. Ó. Esse aqui não tem o flagelo ainda, e é muito grande. Então, no processo de espermiogênese, não confunda espermatogênese, espermiogênese, a espermátide vai se diferenciar no espermatozoide. Isto é, vai perder o máximo de citoplasma, vai haver o desenvolvimento de uma estrutura chamada acrossomo, que é rico em enzimas, para facilitar a penetração do espermatozoide no óvulo. Como você pode ver aqui, a cabeça do espermatozoide é basicamente apenas o núcleo dele, sofreu esse processo aqui de diferenciação, perdendo o máximo de citoplasma possível. Temos aqui uma grande quantidade de mitocôndrias nessa peça intermediária, certo? Peça intermediária com muita mitocôndria. E o flagelo. Por que tem muitas mitocôndrias aqui? Porque o flagelo vai precisar de muita energia para impulsionar o espermatozoide até ele chegar ao óvulo.